Bom dia, meus queridos, amados irmãos. Eu quero saudá-los a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Tudo bem com todos? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Essa é a nossa terceira videoaula na Epístola de Tiago. Abra sua Bíblia e vamos dar continuidade ao estudo expositivo na Epístola de Tiago. Agora nós vamos ver, aí mesmo no capítulo 1, dos versos 12 a 18. 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós vamos orar nesta hora, neste momento, pedir a direção e a orientação do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu santo nome. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações. E, ó Deus, que a tua palavra penetre em nós, causando um impacto e causando principalmente, Senhor Jesus, a transformação em nossa vida, Senhor. Para que possamos mais te glorificar, para que possamos mais te agradar, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada lar, sobre as famílias representadas, ó Deus. Senhor, abençoe a palavra do Senhor. Toma conta de mim, Senhor, na exposição da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós vamos fazer um breve resumo da videoaula passada. O que nós vimos nos versos anteriores, nos versos 5 a 11? Nós pudemos observar que a vida cristã ela já é desafiadora e repleta de obstáculos, principalmente em meio às provações. A vida cristã ela é cheia de obstáculos, ela é desafiadora, principalmente quando estamos passando por provações. E o que nós devemos buscar? Buscar a melhor parte, como nós vimos, o mais excelente. Nós devemos buscar sabedoria. Nós devemos pedir, como diz a palavra, peça porém com fé, Tiago diz, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E em terceiro lugar, que nós vimos também, é que nós devemos gloriar nas riquezas espirituais. São nas riquezas espirituais, como nós vemos aí Tiago falando no verso 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Em outras palavras, nós devemos nos gloriar nas riquezas principais e melhores, nas riquezas espirituais. O nosso tema de hoje, meus irmãos, é o contraste que nós vamos fazer entre provação e tentação. O contraste entre provação e tentação e a fonte de toda boa dádiva e todo o dom perfeito.
Em primeiro lugar, o primeiro contraste que eu quero abordar aqui neste texto que lemos é a bem-aventurança do cristão em contraste com a felicidade ilusória do não cristão. A pessoa sem Cristo, a pessoa que não considera Deus, ela também deseja ser feliz. Ela também quer ser feliz. Mas a sua felicidade se reduz a esta vida terrena. A sua felicidade se reduz no aqui e agora. Por exemplo, meus irmãos, as recompensas, e eu coloco essas palavras como em aspas, as recompensas que o homem sem Cristo almeja, ele almeja receber por meio de sua capacidade, por meio dos seus esforços, entre aspas, por meio dos seus méritos. Ou seja, meus irmãos, estas recompensas que o homem sem Cristo ele almeja receber se limita somente a esta vida e nada mais. Em hipótese nenhuma, ele admite o sofrimento. Em hipótese nenhuma. E muito menos deseja sofrer. Este é o pensamento, meus irmãos, da pessoa sem Cristo. Este é o foco. O sofrimento da pessoa sem Cristo não faz parte da sua agenda e não faz parte do seu calendário. Essa é a grande e gigantesca diferença entre o justo e o ímpio. Já o cristão, o crente, vive numa outra atmosfera. O cristão vive numa outra perspectiva. Em contraste com o ímpio, o foco do crente é completamente o oposto. O crente, ele compreende o que é a genuína felicidade. Pelo menos tem que compreender, e nós vamos aprendendo a compreender, à luz da palavra de Deus, o que é a verdadeira felicidade. E aí você vendo na primeira palavrinha, a primeira expressão no verso 12, tão conhecida do povo de Deus, bem-aventurado, é uma felicidade abundante, é uma felicidade grandiosa. O que te faz lembrar essa expressão bem-aventurado na Bíblia? O que te faz lembrar? O Salmo 1, meus irmãos. A felicidade para o crente está no prazer de ele se deleitar não nas coisas deste mundo, e sim nas coisas espirituais. Eis aí a felicidade do povo de Deus. E aí, como diz o Salmo 1, verso 1, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, meus irmãos, o cristão, o crente, você, nós, o crente considera as provações motivo de alegria, como vimos, porque Deus usa as provações para testar a sua fé, uma vez que a provação da sua fé, da minha fé, produz perseverança. O cristão não se alegra no sofrimento pelo sofrimento, mas no que Deus produz pedagogicamente por meio do sofrimento. Ou seja, o objetivo final de Deus é nos levar a ser mais maduros e íntegros, em nada deficientes. Que maravilha, meus irmãos! É isso que nós somos informados e confortados pela palavra de Deus. Além de todas essas razões que Tiago apresenta,
O cristão bem-aventurado, que suporta com perseverança, cristão feliz, muito feliz, que suporta com perseverança, que persevera sob tremenda e angustiante tribulação, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja aí no verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que bênção, meus irmãos! Que paz! Que promessa nós vemos aqui, meus irmãos. O crente olha para frente. A sua esperança está focada no futuro, na pátria celestial, com Cristo Jesus. Por que o crente que persevera durante a provação ele é feliz? Por que o crente que persevera durante as duras provações da vida ele é feliz? Como o Tiago fala, porque ele receberá a coroa da vida. E é interessante, meus irmãos, que aqui, no verso 12, a figura por trás é de uma pista de corrida, que o competidor só recebe a coroa, o prêmio, depois de ter acabado a corrida. Antes não. Antes ele não recebe. Assim é a vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. É como uma corrida. Só receberemos a coroa da vida no final. Antes não. Depois de termos sido aprovados, receberemos a coroa da vida. Por isso, como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que bênção, meus irmãos! Que segurança! Quantas são as promessas escritas na palavra de Deus. Devemos nos apegar, devemos nos alegrar, meus irmãos, e confiar no Senhor. Que bênção! Mas em segundo lugar, o segundo contraste aqui que nós observamos, agora nós vamos destacar o contraste entre provação e tentação. O contraste entre provação e tentação. A prova, quando eu falo prova, estou me referindo à provação ou às provações. A provação, ela tem como objetivo a aprovação da nossa fé. É aquilo que nós estamos vendo, é aquilo que estamos aprendendo, é aquilo que Tiago fala. Deus fala por boca de Tiago. A aprovação tem como objetivo a aprovação da nossa fé. A fé, antes de ser aprovada, ela deve ser provada. Ela deve ser testada. A nossa fé, a fé de todo o povo de Deus, a tua fé, minha irmã, a tua fé, meu irmão, a tua fé, jovem, antes de ser aprovada, ela deve ser provada, testada. Já a tentação, nós estamos fazendo alguns contrastes, note isso, entre provação e tentação. A tentação, meus irmãos, tem como objetivo nos reprovar. Se a provação
tem como alvo, objetivo, a aprovação, ou melhor, voltando, se a provação tem como alvo a nossa aprovação, a tentação é o oposto. A tentação tem como objetivo nos reprovar. A tentação em si, ela não é pecado. Agora, ceder à tentação se torna pecado. E aí é pecado. Quando cedemos às tentações, aí sim, torna-se pecado. A provação tem como objetivo nos edificar. A tentação tem como objetivo nos destruir, nos desconstruir. A provação é para nos levantar. A tentação é para nos derrubar. A provação é para nos fazer crescer e amadurecer na fé. Crescer. A tentação faz o processo inverso. Ficamos imaturos, meninos na fé, levados por ventos de doutrinas. Em resumo, meus irmãos, é simples. A provação visa o nosso fortalecimento. As nossas provações que passamos visa fortalecer a nossa fé. A tentação não. A tentação visa o nosso enfraquecimento, o nosso fracasso, a nossa queda no pecado. A tentação tem como alvo nos levar à concupiscência da carne, a satisfazer os desejos da nossa natureza humana. E nós sabemos isso. As provações têm como objetivo a nossa santificação, a nossa separação deste mundo para nos consagrar cada vez mais a Deus. Você veja, meus irmãos, como estes contrastes são importantes para nós colocarmos em nossos corações. O contraste entre provação, que tem como objetivo a nossa santificação, nos levantar, nos animar, nos aprovar, fazer com que nós cresçamos na fé, fazer com que nós nos consagremos mais a Deus. São as provações que têm como alvo, que têm como objetivo. Já as tentações têm o objetivo oposto, nos derrubar, nos destruir. Com base nisso o quê? Que a tentação tem como objetivo nos reprovar e nos derrubar. Tiago diz que ao ser tentado, veja, aqui há algo muito importante no verso 13. Com base nisso, Tiago diz que ao ser tentado, ninguém deve dizer: Deus está me tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Veja aí, no verso 13, ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O texto está muito claro, meus irmãos, para todos nós. Com base nesses contrastes que acabamos de apresentar, meus queridos irmãos, entre provação e tentação, Tiago diz que ao ser tentado ninguém pode dizer: Deus está me tentando. Ninguém pode dizer que sou tentado por Deus. Jamais. E a conclusão é muito simples. É muito simples. Deus é santo e perfeito. Deus é santo e perfeito. E como ele mesmo fala aí, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
e ponto final. Agora, isso pode nos gerar uma outra pergunta. Quem é que está por trás da tentação e tenta o crente? Quem é que está por trás da tentação e tenta o crente? Satanás, meus irmãos, o diabo, é chamado na Bíblia de tentador. Nós vemos isso em vários textos. Por exemplo, Mateus 4:3 e 1 Tessalonicenses 3:5. O objetivo de Satanás é fazer com que o crente caia no pecado. Esse é o objetivo. Portanto, Satanás na Bíblia é chamado de tentador. Todavia, meus irmãos, todo ser humano é responsável por seu próprio pecado. E olha o que diz o verso 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Todo ser humano. Eu sou responsável pelos meus próprios pecados. Você é responsável pelos seus próprios pecados. E o objetivo de Satanás é exatamente isso: nos destruir, nos derrubar. É fazer com que você caia no pecado e eu também. E note, meus irmãos, quando nós observamos nestes versos, veja com carinho os versos 14 e o verso 15 e veja a dinâmica desse inimigo terrível que é o pecado. Veja, há uma dinâmica aqui desse inimigo terrível que é o pecado. Devemos ter em mente que nascemos em pecado, não é verdade? Somos pecadores. Isso nós devemos ter em mente. Nascemos em pecado e o pecado vem do nosso coração. A Bíblia nos ensina isso. Somos pecadores. Agora, Tiago aqui apresenta o pecado como um processo que ele vai se desenvolvendo. E algo aqui maravilhoso, meus irmãos, para entendermos, para gerar temor a Deus e para ficarmos espertos, alertas quanto a essa questão do pecado, meus irmãos. Que possamos fugir do pecado quando nós aqui observarmos isso. Tiago então apresenta o pecado como um processo que se desenvolve. Em primeiro lugar, somos tentados pela cobiça. Veja o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Somos tentados pela cobiça. Tudo começa, o que Tiago diz aqui nesses versos, tudo começa pelos olhos. Primeiro olhamos, flertamos o pecado, desejando satisfazer aos desejos que Deus desaprova. É isso que Deus diz por boca de Tiago. Já sabemos, como eu alertei, como a Bíblia nos alerta, temos em mente que já somos pecadores, nascemos em pecado. O pecado vem do coração. E aqui Tiago, ele apresenta esse processo desse desenvolvimento do pecado. E tudo começa pelos olhos. Observamos, vemos, flertamos o pecado e desejamos satisfazer os desejos que Deus desaprova. Em segundo lugar, a cobiça nos atrai e seduz. Verso 14 ainda. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta
Ou seja, a cobiça o atrai e seduz. Meus irmãos, a cobiça é como um imã e como uma arapuca. Sabe aquele imã que você tem na geladeira? Pega aquele imã. A cobiça é como um imã. Ela atrai, ela gruda, ela puxa. E ela é como uma arapuca. Ela é como uma cilada. Ela vai nos seduzindo e fascinando. Nós vamos ficando fascinada. Esse é o segundo ponto. É o segundo processo que se desenvolve do pecado. Somos tentados pela cobiça. A cobiça nos atrai e nos seduz como um imã, como uma arapuca. E em terceiro lugar, a cobiça, depois de haver gerado, fecundado, e aqui, meus irmãos, veja aí no verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A ideia que Tiago quer apresentar aqui, e apresenta, meus irmãos, é a ideia de uma fecundação. Essa é a ideia que a palavra de Deus nos ensina. A cobiça, depois de haver gerado, concebido, fecundado, nasce o bebê do mal. Pastor, qual é esse bebê do mal? O pecado. O pecado. Veja, meus irmãos, o processo, a dinâmica que se desenvolve deste terrível inimigo que é o pecado. Nasce o bebê do mal, o pecado. E em quarto e último lugar, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha o que Tiago nos apresenta. Eu procurei sistematizar, organizar para ficar mais fácil do ponto de vista didático. A dinâmica desse inimigo terrível que é o pecado. Em primeiro lugar, somos tentados pela cobiça. Em segundo lugar, a cobiça nos atrai e nos seduz. Em terceiro lugar, a cobiça, depois de haver gerado, fecundado, nasce o bebê do mal, o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tudo está dito nos versos 14 e 15. E duas lições aqui, meus irmãos. Muitas lições nós podemos tirar, mas eu quero destacar só duas. A título de alerta, a título de ficarmos, como eu falei, tementes a Deus. Sermos tementes ao Senhor, meus irmãos. E a primeira lição, que é um alerta, é quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado. Aliás, nós sempre lembramos, meus irmãos, que quais são os nossos principais inimigos? O mundo, o pecado e Satanás. Sempre nós falamos isso, essas coisas descritas na palavra de Deus. O mundão, o pecado e Satanás. O pecado é um dos piores, se não o pior. O pecado é terrível, meus irmãos. O pecado é pior do que qualquer enfermidade. Eu não estou aqui menosprezando nenhuma enfermidade. Pelo contrário. Nós devemos nos tratar com remédios, com a graça do Senhor, em oração. Mas o pecado, meus irmãos, ele é pior do que qualquer enfermidade. Sabe por quê? Porque ele quebra a comunhão e a intimidade do crente com Deus. Ele neutraliza,
ele quebra a nossa comunhão com Deus em Cristo Jesus, a nossa comunhão na palavra, impedindo de receber e desfrutar as bênçãos de Deus. O pecado faz isso, meus irmãos. Neutraliza, nos deixa frios, apáticos, preguiçosos na fé. Não queremos mais ler Bíblia. E tantos outros pecados que vão aparecendo. Um vai levando ao outro. Essa é a primeira lição, quão terrível é o pecado. E a segunda lição, meus irmãos, é com relação às oportunidades. Quantas oportunidades, quando a gente observa aqui essa dinâmica do pecado, esse processo que se desenvolve, presta atenção. A lição que eu tiro é essa. Quantas oportunidades Deus nos dá antes que nasça esse bebê do mal, antes que nasça o pecado, ou seja, antes de consumarmos o pecado. Está aqui. Quantas oportunidades Deus nos dá antes de consumarmos um tipo de pecado. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, não é verdade? Eu vou dar um exemplo aqui nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Quantos anos Deus avisou, alertou por meio dos profetas a nação de Israel antes do cativeiro babilônico, antes deles irem para o cativeiro babilônico. Quantos anos? Muitos anos. Não foram 1, nem 2, nem 3, nem 5, nem 10, mais de uma década. Ah, meus irmãos, que terrível é o pecado. Mas a terceira lição, meus irmãos, nós devemos fechar também com chave de ouro. Oh, meus irmãos, essa terceira lição aqui, eu espero que você esteja vibrando com essas 3 lições. Mas a terceira, para fecharmos com chave de ouro, a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. E aí nós temos um subtítulo na nossa Bíblia, a origem do bem. Mas eu coloco como a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Não vos enganeis, meus amados irmãos, verso 16. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Destaca essa palavra gerou, pela palavra da verdade. Destaca essa palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, destaca essa palavra primícias, das suas criaturas. Ah, meus irmãos, em contraste com o verso 15, veja aí, que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Em contraste com o que Tiago diz no verso 15, Deus nos gerou para nos dar uma nova vida por meio da regeneração e do novo nascimento, meus irmãos. O que Tiago diz aqui, meus queridos irmãos? Que tanto as dádivas quanto todo o dom perfeito vem de Deus. Tudo! As dádivas, o dom perfeito vem de Deus, isto é, toda a bondade de Deus vem do Pai das luzes, vem de Deus. Deus é o Criador de toda a fonte de luz. E é interessante, meus irmãos, que Tiago usa essa figura de linguagem
para ilustrar que Deus é a fonte de tudo. Tudo depende de Deus. A sua criação não está acima de Deus. É isso que Tiago quer dizer. E diz, tudo depende de Deus e a sua criação não está acima dele, não está acima de Deus. E o que é mais impressionante aqui nós observamos no verso 17, meus irmãos. Em Deus não existe variação ou sombra de mudança. Anote isso. Em Deus não existe variação ou sombra de mudança. Verso 17. Na criação, sim. Toda a criação, a natureza, está sujeita à mudança e à variação. Mas Deus não. E quais são as lições, meus irmãos, disso para a nossa vida, para o nosso conforto, para o nosso deleite, para a nossa tranquilidade, meus irmãos? Duas lições: a estabilidade de Deus e a imutabilidade. A estabilidade e a imutabilidade de Deus. Que tranquilidade! Que segurança! Como cantamos aquele hino: que segurança tenho em Jesus. Ah, meus irmãos, você pode cantar esse hino agora mesmo. Em Deus não existe variação ou sombra de mudança. Pastor, o que nós estamos observando aqui em Tiago, no verso 17, é a doutrina da imutabilidade de Deus. Exatamente isso. Este atributo de Deus, um dos atributos, porque nós observamos aqui a bondade de Deus, tudo vem de Deus, a imutabilidade de Deus. Mas tem mais, meus irmãos. Tiago continua no verso 18. Deus nos gerou para nos dar uma nova vida por meio da regeneração, do novo nascimento. É o que está dizendo aqui no verso 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus não é somente o nosso Criador, ele também é o nosso Redentor. Em Cristo Jesus, por intermédio da palavra da verdade, Deus regenera o pecador e o transforma em uma nova criatura. 1 Pedro 1,23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tudo tem um propósito, meus irmãos. E Tiago também apresenta aqui um propósito maravilhoso, para que sejamos como primícias de tudo que Deus criou, das suas criaturas. Veja aí no finalzinho do verso 18. No tempo do Antigo Testamento, as primícias eram separadas para Deus e pertenciam a Deus. Você lembra disso? Gados, colheitas eram separadas para Deus e pertenciam ao Senhor Deus.
É isso que Deus nos diz por meio de Tiago. Somos separados e pertencemos a Deus. Lembre-se disso. Eu também preciso me lembrar disso. Não é só você, todos nós, irmãos. Todo dia o Espírito Santo faz nós nos lembrarmos desta verdade bíblica. Somos separados e pertencemos somente a Deus. E somos os primeiros. Primícias significa isso. Somos os primeiros da criação de Deus, de tudo o que Deus criou. E por esta razão, eu encerro. Nunca, jamais seremos abandonados por Deus por pertencermos a Ele. Nunca, jamais seremos abandonados por Deus por pertencermos a Ele. Que Deus te abençoe e lhe dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.